Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre classificação dos seres vivos. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É importante essa aula, pois essa classificação ela mudou recentemente, tá bom? Bom, então classificar significa agrupar em classes, tendo por base aspectos de semelhança entre os elementos. E a taxonomia, ela veio para nomear e descrever espécies ou outras categorias taxonômicas, como gênero, família, ordem, classe, filo e reino. A sistemática, ela inclui a taxonomia e o estudo das relações evolutivas entre os diferentes grupos de seres vivos. Existe, dois tipos de classificações. A classificação chamada de artificial, que não se baseia em relação de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos, e a classificação natural, que é aquela que se baseia nas relações de parentesco entre os grupos evolutivos. Linneu, ele foi o pai da sistemática filogenética, e ele foi responsável por agrupar em conjunto de seres vivos, aqueles que compartilhavam semelhanças. E Linneu também foi responsável por criar as categorias taxonômicas, que são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Bom, então, espécies semelhantes, são agrupadas dentro de um mesmo gênero, assim como indivíduos de gêneros semelhantes são agrupados dentro de uma mesma família. Famílias são agrupadas em ordens, ordens em classes, classes em filos e filos em reinos. Existe, algumas categorias intermediárias, mas que elas não são obrigatórias. É o caso de subfilo, infraclasse, superordem, subordem, superfamília, subfamília e subgênero. Por exemplo, no caso da espécie humana, que a nossa espécie é o Homo sapiens, nós estamos dentro do reino Animalia, dentro do filo Chordata, da classe Mammalia, da ordem Primates, da família Hominide, do gênero Homo e da espécie Homo sapiens. Outro exemplo é a espécie de cães, que também estão, os cães estão dentro do reino Animalia, do filo Chordata, da classe Mammalia, da ordem Carnívora, da família Canidae, do gênero Canis e da espécie Canis familiaris. Como vocês podem observar, tanto o gênero quanto a espécie, eles são escritos de forma diferente daquelas das outras categorias taxonômicas. Isso acontece porque houve, então, uma nomenclatura científica. Então, Linneu criou o sistema nomenclatural para uniformizar e padronizar a denominação de espécies. Então, quais são as regras, que os nomes científicos devem seguir para serem escritos? Então, eles precisam estar em latim, que é uma língua que não será modificada e entendida universalmente. O nome da espécie é binomial, então é formado por duas palavras. Essas palavras, tanto o gênero quanto a espécie, devem ser destacadas do restante do texto, e as formas de destaque são ou escrever em itálico ou sublinhado, desde que o traço seja descontínuo. A primeira letra da primeira palavra, como aqui na Taenia saginata, ela é maiúscula, e a primeira letra da segunda palavra, ela é minúscula. Então, os exemplos aqui citados são Taenia saginata, que é um verme, um invertebrado. Taenia solium também, então, tanto Taenia saginata quanto Taenia solium estão destacados do restante do texto de forma diferente. Então, Taenia saginata foi sublinhada de forma descontínua, grifou a primeira palavra e depois grifou a segunda, enquanto que Taenia solium está em itálico. Giardia duodenalis, que é um protozoário, então o G do gênero está maiúsculo e o D do epíteto específico está minúsculo.
Assim acontece com Giardia lamblia e Homo sapiens. Na literatura pode aparecer o nome do gênero seguido de SP. Isso quer dizer que refere-se a uma espécie inespecífica. Então, por exemplo, como existem duas espécies do gênero Taenia, né, Taenia saginata e Taenia solium, quando eu coloco SP na frente do Taenia, quer dizer que eu não estou falando de nenhuma delas especificadamente. Vocês podem encontrar também na literatura o nome do gênero seguido de SPP, que quer dizer que existem duas ou mais espécies. Então, como vocês podem ver aqui, Taenia saginata e solium, existem então essas duas espécies. A sistemática filogenética, né, a escola de classificação é a filogenética ou cladística. Então, quando surge uma nova espécie, né, essa diversidade de seres vivos, ela é resultante dos processos evolutivos na formação de novas espécies, que é o processo de especiação. E dois processos são muito importantes na formação de uma nova espécie, que são a cladogênese, que representa, né, os processos responsáveis pela ruptura da coesão original em uma população. Então, por exemplo, quando surgem barreiras geográficas separando uma população inicial em duas que não se comunicam mais, e a partir desse isolamento geográfico, essas espécies precisam se adaptar àquelas novas condições, que aí será a anagênese. Então, esses dois processos, a cladogênese, representado pelo surgimento de barreiras geográficas, e a anagênese, representado, então, pelo surgimento de novas características, né, daqueles seres vivos para eles se adaptarem àquelas novas condições ambientais, são muito importantes no processo de especiação. O cladograma, ele é o gráfico que representa a evolução dos seres vivos, né, e o parentesco entre esses seres. Então, aqui à direita, né, os grupos A, B, C, D e E são grupos de seres vivos, e esses quadradinhos representados por números coloridos são características que foram surgindo ao longo da evolução. Então, aqui, por exemplo, a característica 1, ela é compartilhada, né, ela está presente nos grupos B, C, D e E. A característica 2 no grupo C, D e E. 3 e 4 no D e no E, e a 5 somente no grupo E. Para construir um cladograma, os cientistas eles consideram características, né, estruturas ditas homólogas, que são aquelas que possuem a mesma origem, derivaram de estruturas, né, de um mesmo ancestral comum evolutivo. É o caso, por exemplo, dos ossos do braço de um ser humano e dos ossos da pata de um cavalo, tá? Então, são estruturas que originaram de um mesmo ancestral comum. Já estruturas chamadas de análogas são aquelas que se assemelham por apresentar a mesma função, mas que não originaram, né? Não tiveram uma origem comum. É o caso da asa de um inseto e da asa de uma ave. Ambas servem para voo, mas elas não originaram de um ancestral comum. Antigamente, a classificação dos seres vivos ela era em 5 reinos, de acordo com a característica daqueles seres vivos. Então, os reinos eram Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. Atualmente, essa classificação está em desuso e eu vou explicar posteriormente para vocês por quê. Então, os reinos que existiam eram Monera, representado pelas bactérias, que são seres procariontes, então célula mais simples, não tem organelas membranosas, não tem envoltório nuclear, né? Então o material genético está solto ali no citoplasma. São seres unicelulares e existem bactérias que são heterótrofas, que não fazem o processo de fotossíntese, e outras que são autótrofas, como as cianobactérias. O reino protista, ele abrigava as algas e protozoários. Ambos eram eucariontes,
Os protozoários, né, aqui representado pelo trofozoito da giardia, eram unicelulares e heterótrofos, e as algas, né, aqui representada por essa imagem à direita, tinham algas, né, uni ou pluricelulares e autótrofas, porque elas fazem o processo de fotossíntese. O reino planta abrigava as plantas, que são eucariontes, pluricelulares e autótrofas. Desde 1969, o reino fungi ele foi criado, abrigando os fungos, aqui representados pelos cogumelos, que são eucariontes, heterótrofos, uni ou pluricelulares. E o reino animalia, que era representado então pelos animais, tanto invertebrados quanto vertebrados, que são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Mas, recentemente, os pesquisadores começaram a estudar o RNA ribossômico de muitos organismos de modo comparativo. E a partir desse estudo, eles perceberam que essa classificação em 5 reinos, ela estava desatualizada. Então, alguns autores criaram uma divisão em 3 domínios, que são os domínios Archaea, Bactéria e Eucária. Então, o domínio Archaea abriga os seres procariontes, unicelulares e heterótrofos, que são as bactérias, umas bactérias que vivem em ambientes mais extremos. O domínio Bactéria também abriga seres procariontes, unicelulares, heterótrofos ou autótrofos, como as cianobactérias. E o domínio Eucária abriga os reinos Protista, Fungi, Planta e Animalia. Outros autores mudaram essa classificação e consideraram a classificação em 6 reinos, como é o caso de Amabis e Marto. Então, eles consideram que existem, né, o reino Plantae, o reino Animalia, o reino Protoctista, o reino Fungi, Archaea e Bactéria. Então, existe tanto a classificação em 3 domínios, quanto a classificação em 6 reinos. No caso de considerar 6 reinos, o reino Protoctista abriga os protozoários, que são eucariontes, unicelulares e heterótrofos, e as algas, que são eucariontes, uni ou pluricelulares e autótrofas. O reino fungi abriga os fungos, que são eucariontes, uni ou pluricelulares, e o conjunto de células deles, né, vão formar as hifas. O reino planta, que abriga as plantas, que são eucariontes, pluricelulares e autótrofas. O reino animalia, que abriga os animais, que são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. O reino archaea, que abriga seres procariontes e bactérias extremófilas, né? Que são aquelas halófitas que suportam altas concentrações de salinidade, aquelas que vivem, por exemplo, no Mar Morto, e as termoacidófilas, que suportam altas temperaturas e acidez. Então, a diferença marcante entre as bactérias pertencentes ao reino Archaea e ao reino Bactéria é a organização e o funcionamento dos genes dessas bactérias. E o reino Bactéria abriga as bactérias também unicelulares e procariontes. Bom, mas quais então são os seres que não pertencem a nenhum reino e por qual motivo? Então, como vocês puderam ver, os vírus, eles não estão presentes em nenhum dos 6 reinos atuais ou 3 domínios. Por quê? Porque eles são acelulares, ou seja, não são formados por célula. Por isso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, podem possuir DNA ou RNA e não são visualizados ao microscópio de luz. Então, existem, né, vírus que não são envelopados, formados por capsídeo e material genético, e vírus que são envelopados, formados pelo envelope, capsídeo e material genético. Então, eles são acelulares, porque para ter célula é necessário ter 3 estruturas básicas juntas, que são membrana plasmática, citoplasma e material genético. E como vocês viram anteriormente,
os vírus, eles não possuem essas 3 estruturas juntas. Bom, então aqui estão as referências bibliográficas dessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvidas, eu estou à disposição. Um abraço e muito obrigada.